Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Olá, o Papo Literário está começando. Essa foi uma semana bem especial, com o Dia Nacional do Livro Infantil, homenagens culturais e o Dia Mundial do Livro, que transcorre hoje. Veja o que teremos nesta edição. Vamos mostrar a campanha de doações de livros para o projeto de incentivo à leitura das bibliotecas públicas. Nossa entrevista especial é com o jornalista, professor e escritor Francisco Bezerra, que lançou o livro Digitais. E no lançamento da semana tem uma história que exalta o amor pela literatura, A Menina que Sonhava com Livros, de Sandra Biaconi. Tudo isso e muito mais no Papo Literário. As bibliotecas públicas municipais estão recebendo doações de livros para o projeto de incentivo à leitura. Uma dessas bibliotecas é a Herbênia Gurgel, no Conjunto Ceará. O espaço desenvolve ações nas escolas públicas para despertar o prazer de ler. Era uma vez uma estante vazia, sem estímulo à leitura. Aqui tem lugar especial para a chegada dos livros. A Biblioteca Municipal Infantil Herbênia Gurgel, no Conjunto Ceará, está promovendo uma campanha de arrecadação de livros para os projetos com estudantes de escola pública. O espaço é aberto à comunidade, ao público, todo mundo pode visitar, é gratuito. É um espaço muito bacana para o desenvolvimento das crianças, né? Contribui bastante, incentiva a leitura. É realmente um espaço transformador para a comunidade. A biblioteca está de portas abertas para receber livros de todas as áreas, além de revistas, publicações ligadas à arte, à cultura. Está de portas abertas também para as famílias. Parte do acervo aqui é destinado a projetos sociais. Toda hora tem criança chegando para se divertir com os livros. Um dos lugares preferidos do Pedro, de 7 anos. Eu agora estou lendo, minha mãe antes me ajudava a ler e agora eu estou lendo sozinho. Eu tenho o livro da Turma da Mônica, Dor de Lendas e de livros normal, revistinhas da Turma da Mônica, do Chico Bento. E aí é isso. Na gravidez eu já comecei o estímulo da leitura, então eu sempre li e hoje ele está nesse processo de alfabetização, então a gente já faz a leitura coletiva, a gente lê juntos à noite, então ele tem diversos livros, parlendas, lendas, né, contos, então todo dia tem o hábito à noite de fazer essa leitura, né? Há cerca de 4 anos, a Biblioteca Herbênia Gurgel contribui com o incentivo à leitura aqui na comunidade do Conjunto Ceará. Olha esse espaço aqui, são cerca de 4.000 livros, 4.000 títulos e histórias que incentivam os leitores por uma viagem pelo mundo dos livros. A importância não tem nem palavras, sabe? Porque as crianças elas precisavam de um apoio maior na leitura, né? Um local que elas possam se integrar mais com as outras crianças e ler bastante, que aqui tem livros, tem brincadeiras, computadores para eles fazerem os trabalhos. A biblioteca funciona de segunda a sexta-feira, de 8 ao meio-dia e das 13 às 17 horas. Sejam todos bem-vindos, é só aproveitar. E começou nesta semana em Fortaleza o projeto literário Diálogos Contemporâneos, que traz entre os dias 18 de abril e 17 de maio escritores brasileiros renomados para uma conversa sobre temas da atualidade. A Livraria Raiz participa do evento. Oi gente, eu sou o Alexandre, tô aqui de camisa vermelha, avental verde, óculos e cabelo penteado para falar para vocês sobre o projeto literário Diálogos Contemporâneos. O projeto chega a Fortaleza com 8 conferências com escritores nacionais, mediadas por escritores locais aqui do Ceará. Entre as atrações nacionais, teremos Mari Del Priori, Fernando Moraes, Preta Ferreira, Carpinejá, Ailton Krenak e outros nomes
mediados por escritores locais como Isabel Costa, Thales Aze, Gonina Rise, Lia Sanders e outros nomes. Diálogos Contemporâneos é da ASIC, Associação dos Amigos do Cinema e da Cultura, e chega à Fortaleza com uma emenda parlamentar do deputado José Ayrton. Tudo isso para dizer que a Raiz Livre estará presente durante as 8 conferências do projeto Diálogos Contemporâneos. O acesso é gratuito para aproximar a população desses nomes da literatura e fazer ela chegar a muita gente. No lançamento da semana de hoje, você vai conhecer o livro A Menina que Sonhava com Livros, da editora e escritora Sandra Bianconi. A história exalta o amor pela literatura e o poder do livro de transformar uma vida. O meu segundo livro é um romance, narra a história de Maria Jaqueline Pellegrini, que na verdade é a menina que sonhava com livros. Maria Jaqueline é uma garota muito determinada, sonhadora, romântica, com a cabeça um pouquinho entre as nuvens, mas a determinação que ela tem faz com que ela consiga viver as experiências mais incríveis, mais bonitas da vida dela, apenas por um motivo, pela paixão que ela tem em ler e pelos livros. Ela adora ler, ela ama ler e ela faz dos livros a própria vida dela. Ela só quer estar entre os livros e por isso decide de trabalhar em uma editora. E nessa editora ela chega com os sonhos mais róseos, mais dourados e acaba tendo que lidar, batalhar muito com a proprietária Helena Giusti, que é a vilã da história, e ela só pensa em enriquecer. Jaqueline é quem realmente trabalha na editora e ela acaba descobrindo um manuscrito que acaba sendo um livro muito importante, não apenas para a editora, mas para todos, porque revoluciona a vida de todos. Interessante, um livro que fala sobre livros, sobre a paixão de ler, a importância de ler, mas também de intrigas, dilemas, paixões, romance, A Menina que Sonhava com Livros, Sandra Bianconi. Muito obrigada, eu agradeço a atenção e agradeço o interesse que vocês tenham em ler o meu livro. Após o intervalo, tem uma entrevista especial com o jornalista e escritor Francisco Bezerra, que fala de poesia e outros temas. A gente volta já. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. O Papo Literário está de volta com uma entrevista especial do jornalista, professor e escritor Francisco Bezerra, que lançou o livro Digitais. Bezerrinha conversa agora com a jornalista Mônica Silveira sobre esta e outras obras. Pois é, senhora, é um prazer muito grande receber aqui no Papo Literário o professor, jornalista e escritor Francisco Bezerra, o Bezerrinha, né, como é carinhosamente chamado, que está lançando esse ano Digitais, um excelente livro de poemas, uma inspiração maior do nosso sertão, do nosso interior. Eu diria, Mônica, que foi um mergulho que eu dei dentro de mim, uma busca pelas minhas origens, pelo meu DNA, o meu apanágio familiar, porque embora eu tenha nascido em Fortaleza, capital, mas assim toda a minha ancestralidade é do interior, é do sertão. E neste livro eu busco essas origens, inspiradas sobretudo no meu pai, que era um sertanejo, que veio morar na capital nos anos 40, construiu uma história
de vida na nossa capital, mas trouxe todo o seu peso, toda a sua formação sertaneja. Eu faço um poema em homenagem ao meu pai, eu faço um canto de amor à caatinga. 92% da vegetação do Ceará é caatinga. Então essa história de vida, essa história ancestral, que eu busquei colocar neste livro. Você tem muito de lirismo e também tem de humor. Tem um poema, uma disputa entre Deus e o diabo que é muito boa. É uma tradição dos cantadores, essa história da peleja, do duelo, do cancioneiro popular. Eu tenho muita religiosidade, eu sou de uma família de origem sertaneja, onde os valores religiosos são muito fortes. E eu diria que o poema, cujo nome é Peleja, é uma briga entre o bem e o mal. O bem é Deus e o mal é o diabo. Desde que o mundo é mundo, que o bem contra o mal, Deus contra o diabo, não é? É sempre muito cantado em verso e prosa, e eu tentei trazer isso também. Eu tenho um poema que eu fiz em homenagem ao nosso personagem maior do século XIX, que foi o grande Antônio Conselheiro, um revolucionário, sobretudo da palavra, porque o Antônio Conselheiro, ele congregou todos aqueles pobres, desvalidos, miseráveis, sem chão, sem teto, sem terra, através da palavra. Então, Antônio Conselheiro nunca se meteu com armas. Ele ganhava os adeptos com as suas pregações e criou o lugarejo Canudos, que foram necessárias 4 expedições do Exército para destruir aquela comunidade sertaneja, incrustada no semiárido, nos sertões da Bahia. E é o personagem nordestino, cearense, filho de Quixeramobim, mais famoso do Brasil. Imagine você que Antônio Conselheiro foi inspiração para Mário Vargas Llosa, o peruano Nobel de Literatura. O grande livro brasileiro do século XX, está entre os maiores, é Os Sertões, de Euclides da Cunha, o carioca Euclides da Cunha, que à época veio fazer a cobertura da Guerra de Canudos, pautado, ele trabalhava no jornal Estado de São Paulo, e veio com uma visão completamente diferente do que era aquele conflito, e se converteu à luta do sertanejo. Daí ter criado, ter publicado o grande livro Os Sertões. Olha que coisa linda, Mônica. O Sandor Márai era um escritor húngaro que nunca veio ao Brasil e conheceu a obra do Euclides da Cunha e fez um livro sobre Canudos. E interessante que mesmo com a grande obra do Euclides da Cunha, muito tempo foi excluído da história, né? E agora está sendo retomado. Que bom isso que está acontecendo, né? O conflito de Canudos durou 2 anos, 1896 e 1897. A expedição, o extermínio, teve patrocínio da recém-instalada República. E sempre se procurou esconder debaixo do tapete da história as cenas de crueldade, a barbárie que representou a destruição, a carnificina que se fez em Canudos. O mesmo é com o Caldeirão, lá do Cariri, da Santa Cruz, né? Depois veio o Colher de Pau, lá na Bahia, que é também um episódio muito semelhante ao Caldeirão lá do Crato, assim como o Canudos lá na Bahia. Então essas revoltas populares, e foram muitas, no Império e na República. Então a história oficial sempre que procurou, de maneira premeditada, afastar do povo esses episódios marcantes, que mostram a coragem, a ousadia, a justiça da luta onde eles se embrenharam. Eu faço um resgate também disso. E aí eu canto a terra também do Antônio Conselheiro, que é a cidade de Quixeramobim, que tem uma história fabulosa. Foi o berço que inspirou o grande Oliveira Paiva, com o grande romance Dona Guidinha do Poço. Então acho que o livro busca essas raízes.
Eu digo sempre, Mônica, que o Brasil é uma invenção do Nordeste. Nós inventamos o Brasil. Nós criamos o Brasil. As verdadeiras origens brasileiras estão em solo nordestino. Pode ter certeza. Com certeza. E agora você falou em canto xaramuzim, você também compõe, não é isso? Aqui tem um livro do Bafreire, Versos e Canções, um grande compositor, né? Que foi seu parceiro, né? Foi meu parceiro. O Bafreire teve uma história de vida muito interessante, porque ele nasceu na Paraíba, veio morar em Fortaleza com a família. A mãe queria que ele fosse doutor, com anel e tudo, doutor advogado, como diz o Matuto. Mas ele é um homem vocacionado para as artes, um dos pais do tropicalismo nos anos 60, com o Caetano, Gil, Torquato Neto, do Piauí, Maria Bethânia e Gal. O que levou o Bá a ir morar em Israel foi o Bush pai. Estourou a Guerra do Golfo, a esposa do Bafreire tinha ascendência judia, viaja com 2 filhas, em busca da família lá em Israel, e o Bafreire, em seguida, vai para Israel para trazer a família, só que nunca voltou. Fixou residência em Jerusalém, começou a tocar nas ruas de Jerusalém, Tel Aviv, montou uma banda, começou a fazer shows no Oriente Médio, depois conquistou o mercado europeu. Ele difundiu em terras orientais a cultura brasileira, sobretudo a nordestina. Ele ia da bossa nova ao coco, passando pela música clássica erudita, passando pelo samba, pelo rock, pelo chorinho. Então foi um músico muito criativo, e eu digo sempre nas minhas entrevistas que o Bafreire, ao lado de Gil, de Caetano, de Moraes Moreira, nesse time, Alceu Valença, Zé Ramalho, nesse time ele é titular, ele não é reserva. Dada a sua genialidade musical, eu tive prazer, porque ele musicou 3 letras minhas. Neste livro também, aliás, eu não chamo nem de livro, ele é na realidade um songbook. Eu vou te mostrar aqui para os seus telespectadores que você tem o QR Code, você coloca o celular e escuta todo o disco. Aqui você tem a letra e a partitura, são 10 LPs, e tem um texto aqui maravilhoso do Rosenberg Cariri, contando toda a trajetória vital do Bafreire. Maravilha, uma homenagem justíssima, mais do que merecida. Agora, Bezerrinha, e quem quiser adquirir esse livro e também esse outro aqui maravilhoso da Caxinga, suas obras, inclusive essa aqui também, que foi o primeiro de poesia, primeiro de poesia, lançado em 2016. Quem quiser adquirir seus livros, como é que faz? Só ligar para mim, porque eu tenho uma editora lá no Benfica, aí eu vou dar o endereço, que fica na rua Valderi Uchoa, 567A. Fica lá no Benfica, é aquela rua, Mônica, da Praça da Gentilândia. Aí você pode levar este livro, o livrão do Bafreire a gente não está vendendo, porque como ele foi patrocinado, nosso objetivo em cima desse livro não é vendê-lo, é distribuir, sobretudo nas escolas. Onde houver um empreendimento cultural, a gente faz questão de fazer chegar. Inclusive, vou mandar para outros estados, as secretarias de cultura dos municípios, com foco nas secretarias de cultura estaduais do Nordeste. Então, esse livro ele não vai estar à venda, mas nós estamos montando o site de cultura, é www.espaçoculturalbafreire.org, e a gente vai disponibilizar a edição digital. Você vai lá no site, abre o site e vai ter lá o livro, um arquivo em que você vai folheando o livro digitalmente. Excelente. Bezerrinha, um grande prazer ter você aqui com a gente. Parabéns pelos seus trabalhos, pela sua obra e muito obrigada. A alegria é minha, o gáudio é meu, eu fico muito feliz em conversar com seus telespectadores e agradecer por esse espaço tão generoso para a gente divulgar a nossa obra e a cultura do Nordeste, que, volto a dizer, é a cultura mais rica do Brasil. No próximo bloco tem o livro Enfrentamento à Covid-19 e a construção da coragem coletiva.
e um clipoema inspirado em versos de Beleza da Alma, de Antônio Galvão. É já já. Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Estamos de volta com o Papo Literário. A Escola de Saúde Pública do Ceará, Paulo Marcelo Martins Rodrigues, publicou o livro Enfrentamento à Covid-19, a construção da coragem coletiva. A obra reúne relatos, práticas e inovações do enfrentamento ao coronavírus aqui no Ceará. O capacete Elmo é um dos destaques da publicação. As fotografias expostas durante o lançamento do livro Enfrentamento à Covid-19, a construção da coragem coletiva, são apenas um recorte da atuação dos profissionais da linha de frente de enfrentamento ao coronavírus nos últimos 2 anos e mostram um pouco do que os leitores vão encontrar na publicação técnico-científica. Livro que surgiu da necessidade de deixar registrado todo o aprendizado, desafios e as inovações da ciência nesse período. Os relatos são de coragem, percepções, estratégias e impactos do coronavírus na saúde e na rotina dos cerca de 80 profissionais da Escola de Saúde Pública e da Secretaria da Saúde do Estado, que colaboraram com a publicação. O livro foi escrito por cerca de 80 autores e, com isso, eles tiveram que passar por uma oficina para assim fazer um compilado das suas ideias e selecionar aquilo que fosse mais importante colocar no livro, até porque falar do coronavírus não é uma tarefa fácil. A gente sentou com os grupos de autores, de cada um dos capítulos que estavam sendo pensados e começamos a fazer essa construção coletiva, se pensando nas narrativas, rememorando os fatos, buscando na memória registros fotográficos. E se por um lado a pandemia trouxe grandes desafios para a ciência, por outro, motivou a inovação. O capacete Elmo, o aplicativo ISUS, as pesquisas que foram realizadas, a organização de novos modelos e processos, o enfrentamento a uma burocracia antiga que temos que realmente evoluir nessa área, na burocracia administrativa, jurídica. Pois é, o Elmo com certeza foi uma das principais inovações na pandemia. O Elmo ele é um case de sucesso, ele diz muito sobre as possíveis parcerias público-privadas, as respostas rápidas, a capacidade de gestão e de resolução que a sociedade espera, eu acredito que da saúde pública. Então o Elmo ele nos ensina muito por tudo que ele significa, além de ter sido muito importante para a ciência cearense, esse equipamento que veio para salvar vidas. E reconhecendo a resistência da arte durante o período de pandemia da Covid-19, a Secretaria de Cultura de Fortaleza realizou no Teatro São José a entrega do troféu Haroldo Serra. A cerimônia homenageou representantes de 13 linguagens artísticas, incluindo a literatura. Veja no Papo Virtual de hoje. Serra, a representar aqui o seu pai, Haroldo Serra, grande nome do teatro do Ceará, fundador do grupo Comédia Cearense e homenageado na noite de hoje. É com muito orgulho, muito prazer, estamos muito agradecidos à Prefeitura de Fortaleza. A família Serra é uma família de teatro desde 1952. Papai era conhecido como um homem chamado teatro, e ao lado dele uma mulher conhecida como a primeira dama do teatro cearense, que é a Iramisa Serra. Está completando 64 anos de teatro. A gente não pode dissociar o nome dele do nome dela. Muita gente tem esse privilégio de ter ao lado de um grande homem, ter uma grande mulher, uma companheira e uma atriz excepcional, atriz e figurinista. Também uma das irmãs do papai, a tia Misa, suas filhas, minhas primas, Valesca e Érica. Todos
já fizeram teatro alguma vez na nossa família todos. As irmãs do papai, os cunhados, os primos, os netos e agora os bisnetos estão fazendo teatro. Então, é um legado muito grande. Eu convido o prefeito de Fortaleza, José Sarto, o secretário da Cultura, Eupídio Nogueira, a fazer essa homenagem ao diretor Haroldo Serra. O Ceará realmente deve muito a esse cara que que foi e que sempre será o Haroldo Serra. Nossos aplausos para o Haroldo Serra, também nosso inesquecível Haroldo Serra. Hoje vamos divulgar o resultado do nosso concurso de poesias, que teve como tema Escrever é um ato de resistência. Os 3 primeiros colocados vão receber kits de livros, certificados e terão seus versos transformados em clipoemas. Confira agora os nomes dos premiados. Primeiro lugar, Célia Maria Gonçalves Miranda de Souza. Segundo lugar, Antônio Beethoven. Terceiro lugar, Belchior Chaves. Menções honrosas para Sônia Nogueira, Fernanda Siqueira e Lidiane Princesa da Poesia. E se você deseja se comunicar com a gente, anote aí o nosso e-mail papoliterário@tvceara.ce.gov.br. O endereço é Rua Oswaldo Cruz, 1985, bairro Aldeota, Fortaleza, Ceará. CEP 60125048 e o telefone é DDD 85 3101 3125. E hoje nosso clipoema foi inspirado em versos de Beleza da Alma, do escritor Antônio Galvão. Quem narra é o próprio autor, em frente à sede da Academia Brasileira de Letras. Poesia, o livro, o poeta em tempos de pandemia. Muito poucos são os semeadores e cultivadores das docilidades da alma. Pouquíssimos escutam o silêncio, a voz delicada da alma. As almas são como o som do piano do mestre Chopin. As almas são finíssimas porcelanas, cristais e pétalas, nuvem de algodão. São pouquíssimos que deitam um parapeito na borda do coração e ouve o murmúrio, o canto, o sopro e a ternura da alma. A alma, elas rodopiam com alegria, elas são incansavelmente buscadoras do infinito. O poeta Antônio Galvão, em frente da Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro. E o Papo Literário de hoje fica por aqui. Desejamos a todos vocês muitas boas novas leituras e viagens através das páginas dos livros. A gente volta a se encontrar no próximo sábado com mais informações do mundo das letras. Até lá!